paz do Senhor Jesus, querido, seja muito bem-vindo a mais um momento de verdades em goles. Queridos, essa palavra é maravilhosa. Eu, se fosse você, não saía. Já pegava a pipoca, o café e ficava por aqui. Pode ser goles de café? Então, sua fé, seu superpoder. Que coisa maravilhosa. Você é uma pessoa de fé? Então, queridos, né? Nós precisamos olhar para a nossa fé com a mesma ótica dessa mulher aqui. Sim, nós vamos continuar falando da Sunamita. É uma mulher de fé, né, queridos? Então, aqui no capítulo 8 de 2 Reis, né, nós vamos ter uma continuação, né, falando sobre a vida da Sunamita. Essa mulher, entendendo o que Eliseu falava, né, literalmente aquilo que Deus, né, havia dito, né, ele pronunciava as palavras de Deus, ela então com seu coração cheio de fé e com a sua atitude cheia de obediência, ela pega a sua família, né, todos os seus, e vai para a terra dos filisteus, e lá ela permanece por 7 anos, né, mas para você entrar comigo junto na história, bora lá, pega sua Bíblia, vamos ler, né? Então, 2 Reis, capítulo 8, e eu vou ler alguns versos. Então falou Eliseu à mulher de cujo filho ele havia restaurado a vida, dizendo: levanta-te e vai tu e tua casa, e te hospeda onde quer que conseguires te hospedar, porque o Senhor chamou uma fome, e ela também sobrevirá sobre essa terra por 7 anos. E a mulher se levantou e fez segundo o homem de Deus, e ela se foi com a sua casa se hospedar nas terras dos filisteus por um período de 7 anos. Sucedeu ao fim dos 7 anos que a mulher retornou da terra dos filisteus e saiu para clamar ao rei pela sua casa e pela sua terra. Então, queridos, o que nós vamos ver aqui é que nesse período de fome, né, Israel foi todo tomado, né, pela situação da fome. E as casas, as terras que haviam foram todos invadidos por outros moradores, né, da cidade. Então, passados os 7 anos, ela retorna para sua terra e para sua casa. E aí tem pessoas que já tomou a sua terra e a sua casa. Né? Então ela vai clamar ao rei, que é um rei ímpio que está reinando, né, que é Jeorão, né? O rei de Israel aqui nessa ocasião, um rei ímpio que não temia o Senhor, né? E ela vai clamar a esse rei, né, pelos seus bens, pelo seu direito, né? A terra era dela, a casa era dela, as posses eram dela, mas outra pessoa havia tomado aquilo que era dela. Pegou a visão? Aí, quando ela chega até o rei, quem está conversando com esse rei é Geazi. É o mesmo Geazi. Que coisa, não? Deus sempre vai preparar para que, na nossa necessidade, Deus tenha alguém lá, né? Que conhece a nossa história, que sabe, né, do nosso perrengue, que é para nos socorrer. Queridos, é só para lembrar, na verdade, porque quem nos socorre é Deus, né? Então, o Geazi estava lá, o servo de Eliseu. Então, e o rei conversou com Geazi, e o servo do homem de Deus, dizendo: conta-me, rogo-te todas as grandes coisas que Eliseu tem feito. E sucedeu que, enquanto ele contava ao rei como ele havia restaurado a vida de um corpo morto, no caso um menino da Sunamita, né? Que a mulher a cujo filho ele havia restaurado a vida, clamou ao rei pela sua casa e pela sua terra. No exato momento em que a história que estava sendo contada era a história dela. Rapaz, mas nem... Como que pode? Pela fé tudo pode, né, queridos? Então, creia, né? No momento que ela foi clamar, a história dela estava sendo contada para o rei. Sabe o que é isso? É o céu se conectando para abençoar na hora que precisa abençoar. Amém, Jesus, nos abençoa. Amém? Ver com os nossos olhos e nos alegrar com aquilo que o Senhor está fazendo e fará. Amém? Meu Senhor, ó rei, esta é a mulher e este é o seu filho, ao qual Eliseu restaurou a vida. E quando o rei perguntou à mulher, ela lhe contou. E assim o rei indicou a ela um certo oficial, dizendo: ó, restaura tudo o que era dela.
e todos os frutos do campo, desde o dia em que ela deixou a terra, até este exato momento. E a fé, ela precisa ser acompanhada de uma atitude que demonstre essa fé, não é verdade? Então, essa mulher, ela não somente tinha fé, como ela tinha ação, né? Que era o que validava a sua fé, né? Fé sem obras é morta. Então, ela tinha ação, ela tinha obras, né? Que validava a sua fé. Então, após 7 anos, ela ficou 7 anos afastada da sua terra, debaixo de uma palavra, você entendeu? Você até pode se afastar debaixo de uma palavra. No tempo exato que o Senhor disse para você voltar, você volta, porque você continua debaixo dessa palavra, você entendeu? Pegou a visão? Glórias a Deus, aleluia. Guarda-nos, ó Pai, debaixo da tua palavra. Um rei ímpio, né? E inclusive, essa fase aqui era a fase de maior idolatria do povo de Israel, de maior afastamento, né? Do povo. Então, tipo assim, era o ímpio dos ímpios, entendeu? E aí não importa quem seja não, meu filho. Se Deus te deu uma palavra, não importa quem esteja lá, né? E o que aconteceu? Deus é poderoso para usar quem está lá, para te abençoar. Você entendeu? Porque foi isso que Deus fez. Deus usou um rei ímpio para abençoar a sunamita. Porque havia uma palavra sobre a vida dela, do qual ela deu credibilidade, ela depositou a sua fé. Foi a palavra de Eliseu, o profeta. Então, ele não somente ordenou, né, debaixo de uma ordem acima da dele, que era a ordem de Deus, que era a palavra que estava sobre a vida dela. Então, esse rei Jeorão ordenou ao seu servo oficial que ele restituísse a terra da sunamita. Olha, restitui a terra, restitui a casa, os bens, tudo que é dela, o gado, tudo que ela tinha, restitui tudo. Mas além disso, queridos, isso é muito lindo, você tem que pegar isso. Além disso, restitui também todo o valor desses 7 anos que já passou. Você consegue imaginar um negócio desse? Nem banco existia naquela época. E a mulher já foi restituída nos juros. Entendeu? É isso que aconteceu aqui, ó. Restitui os bens, inclusive as rendas acumuladas durante os 7 anos. Quem estava usufruindo do que era dela vai ter que devolver. Jesus amado, queridos. Que coisa linda, né? Você recebe isso também? Eu recebo, em nome de Jesus. Né? Há muitos fazendo uso daquilo que é nosso, e que o Senhor, no tempo dele determinado para cumprir a palavra que está sobre a nossa vida, terá que restituir naquilo que é nosso, né? A nossa honra, né? O zelo pelo nosso nome, não é, queridos? Que coisa linda, né? Então, ela destaca aqui para nós, essa mulher, a sua obediência, queridos, à palavra, né? Ela obedece, né? E o valor que ela coloca também na palavra do homem de Deus, que é o profeta. Então ela coloca valor, ela crê, né? Então, por ela crer nessa palavra, queridos, Deus preservou ela, preservou a vida dela, preservou a casa dela, preservou os bens dela. Na verdade, preservou tudo aquilo que a palavra diz que preserva. Tudo que leva o nosso nome, quando nós cremos na palavra, ela preserva, ela nos preserva, preserva a nossa vida e preserva tudo que leva o nosso nome, queridos. Que coisa linda, esse é o poder. Então, sua vida durante o julgamento divino sobre Israel, né, por rebelião. Então, ela estava no meio do povo, Israel estava sendo penalizado por causa do seu tempo de rebelião contra Deus, né? Vem o juízo de Deus, que são 7 anos de fome. Deus encontra essa mulher, né, por meio do profeta, encontra essa mulher, dá uma direção para ela, uma ordem para ela, falou, saia, esses 7 anos você vai estar em outro lugar, Deus vai cuidar de você em outro lugar, depois você retorna. E ele não falou nada que ela seria restituída, mas ela creu, né? Então, quando nós cremos, não porque nós estamos esperando algo do Senhor, mas porque nós cremos, porque sabemos que a sua palavra é verdadeira, tudo que está incumbido nessa palavra retorna para nós. Então, na palavra de Deus está descrito, querido, né? Que tudo aquilo que leva o nosso nome, tudo aquilo que é nosso será preservado para glorificar o nome daquele que nós servimos e confiamos. Que coisa linda, né, queridos? Lindo demais, né? Então, essa fome, queridos, ali sobre Israel, né, desses 7 anos, duplicando, né, os 3 anos e meio lá da época de Elias, era justamente porque eles estavam sendo castigados pela persistência deles no pecado, né? Então, se você entende que pecou, que fez algo, já se arrependa de forma imediata, né? Porque, queridos, permanecer
né? A perseverança desse povo aqui no pecado foi que fez Deus duplicar a severidade do juízo dele, do castigo dele. Então, todas as vezes que a gente permanece no erro, no pecado, Deus envia uma justiça, um juízo muito mais severo, né? Do que aquele que de imediato já se arrepende. Querido, você vai ser restituído em tudo aquilo quanto o Senhor disse que é seu. Porque ela foi debaixo de uma palavra e ela voltou debaixo do mesmo poder dessa palavra, porque ela creu na palavra do profeta, e por isso ela foi. No tempo determinado, ela retornou. E ela foi até o rei, que na época era Jorão, e ela foi lá aclamar aquilo que era dela. Falou, olha, rei, né? Minhas terras foram invadidas, minha casa foi invadida, os meus bens foram tomados, e eu vim clamar pelo que é meu. Só que nesse exato momento que ela vai até o rei para aclamar aquilo que era dela, o assunto era ela. Queridos, você não tem noção. Toda vez que você clama, o céu sabe quem é você. E a história que vai vir à tona é a sua. Você entendeu? Porque Deus gosta dessas coisas, entende? Conectar. E o assunto era justamente ela e o seu filho. E aí, enquanto Geazi está falando para o rei, explicando como que foi que isso tudo aconteceu, ela chega. E aí Geazi falou, aí rei, é essa mulher aí, ó, é dela que nós estamos falando. E esse é o menino que Eliseu ressuscitou. É ele próprio aí, tá aí diante dos seus olhos. Então, queridos, né, todos que têm uma palavra sobre a sua vida, sabe, Deus vai usar no momento exato, sabe? Você não só vai vivenciar o milagre, como você vai ser o milagre visto, visível, latente diante da sociedade, porque Deus faz isso, entende? Para que a sua glória, a glória de Deus, seja manifesta, né? Então, era a glória de Deus na frente do rei ímpio ali, ó, ele estava vendo. Geazi falou para ele do milagre, mas o milagre chegou, vivo ali, em carne e osso diante do rei, né? Para comprovar as palavras ali, né? De Deus primeiramente, e depois de Geazi, que estava ali também, que era um moço de Eliseu. Né? Sou eu para contestar, queridos. Não importa se a pessoa serve a Deus, se não serve, se é ímpio, se não é, se é rei, se não é, se tem cargo, se não tem. Deus, quando Ele quer te abençoar, Ele vai fazer assim. Deus usou a vida desse rei ímpio para ser providência, sabe, na vida da sulamita. E aí ele disse na mesma hora, ele disse, olha, para o seu oficial, restitui, vai lá agora e restitui tudo que é dela, a casa dela, a terra dela, os animais dela, tudo que é dela. Ah, e outra coisa, esses 7 anos do qual ela não usufruiu, você pede para quem usufruiu restituir também. Queridos, você entende como Deus é lindo, maravilhoso, só Deus para fazer um negócio desse? Que nem existia banco nessa época aqui, né? Nós estamos falando aqui de 800, né? Agora eu não vou me ater a datas assim, mas você entende? Nem banco existia e Deus já fez pagar os juros atrasados para essa mulher. Você entendeu? Como Deus é lindo, como só Deus faz essas coisas maravilhosas que deixa nós assombrados. Né? Então, Deus usou a vida desse rei ímpio para restituir a sulamita. Então, ela foi restituída na sua terra, na sua casa, nos seus bens e ainda recebeu, né, de forma retroativa, coisa que nunca existiu na história. Foi a primeira vez. Retroativa, pagou para a sulamita. Que coisa linda, queridos. Você acredita? Você acredita na palavra de Deus que está sobre a sua vida? A sulamita acreditou. E por isso, a sua fé é o seu superpoder, né? Essa mulher tinha esse superpoder. E esse superpoder era a fé dela. A fé que ela deposita na palavra de Deus que ela recebe da boca do profeta, né? Então, que você se encha de fé nessa tarde, nessa noite, nessa manhã, quando essa mensagem chegar até você. Deus é poderoso para te restaurar, para te restituir tudo aquilo que você vivenciou debaixo de uma palavra, mas ainda não foi ressarcido, né? O Senhor tem poder para ressarcir você, não somente naquilo do qual Ele falou, mas muito mais amplamente, sabe? E até restituir, né, os juros que ficaram para trás. Deus é poderoso, queridos, para fazer isso. Eu creio, espero que você creia também. Então, restituição milagrosa ordenada pelo rei. Fé prática dessa mulher. Agir conforme a orientação profética resulta em bênçãos completas, incluindo rendas retroativas, um ato raro que só aconteceu com a sulamita. Que coisa linda, queridos. Que coisa linda, né? Então, 7 anos aqui, queridos, ele traz pra gente uma exemplificação de uma completude, né? 7 é o número de Deus, como a gente costuma dizer, né? Nos estudos aí. E 6 é o número dos homens. Então, 7
quer dizer que era a completude. Então, quando você está sendo guiado por uma palavra que Deus lançou sobre a sua vida, queridos, sabe, não se preocupe, né? Tem o tempo da aprovação, né? Tem o tempo de Deus também nos aprovar enquanto estamos sendo provados, né? E tem o tempo da plenitude, da completude, que é o que simboliza esses setes aqui. Numa mesma época, no mesmo povo, Deus decide tirar a Sulamita, preservá-la, ela e a sua casa e tudo que era dela, né? Então, num tempo de juízo, de condenação e de morte, de fome, Deus tira os seus, preserva. Depois que passou, ele traz. Você entende? Você consegue entender o poder desse cuidado de Deus com a minha e com a sua vida quando nós valorizamos e depositamos a nossa fé na palavra dele? É isso que você vai viver, é isso que eu vou viver, é isso que nós vivemos quando nós cremos na palavra que sai da boca de Deus e naquilo que o Senhor deixou escrito para nós, que é o Evangelho segundo o Senhor Jesus Cristo. Então, se você gostou, não esquece de dar o seu like e vamos aí aguardar. Quando o Senhor nos der mais uma palavra, nós voltamos aqui para compartilhar com vocês. E Verdades em Goles vai ficando por aqui e até a próxima. Tchau!